Boa noite. Boa noite a todos. Dia 30 de dezembro de 2025. Hoje é um dia especial, dia 30. Amanhã, dia 31. Boa noite a todos que estão entrando. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o poder do perdão. E vou trazer também um exercício, um ensaio mental, para aqueles que se sentem preparados, né, para fazer tomar esse passo. Sejam todos bem-vindos. Bom, eu vou me apresentar porque mesmo aqueles que não estiverem agora no ao vivo, depois vai ficar gravado para aqueles que sentirem no coração. Meu nome é Melina, eu sou terapeuta, eu trabalho com hipnose clínica, eu sou hipnoterapeuta. Também trabalho com terapias multidimensionais, com despertar de consciência. E aí, Roberto, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre esse tema tão importante, né, para todos nós que estamos nessa caminhada do despertar, né? Esse despertar espiritual, que na verdade é um autoconhecimento. A música tá muito alta? Tá dando para ouvir minha voz? Se alguém puder me responder. Tá dando para ouvir minha voz? A música tá alta? Se alguém puder me responder. Ah, então tá bom. Obrigada, Roberto. E o ano de 2025 está terminando. E eu venho trazer esse vídeo para uma reflexão. Como foi o seu ano de 2025? Como está o seu coração hoje? Existe algum peso aí guardado no seu coração que você está levando para 2026? Hoje de manhã, em uma meditação, me foi mostrado a importância da gente fazer a liberação do perdão. E pode ser que muitas pessoas falem que não precisa perdoar, que já passou e tal, mas não é bem assim. Existem camadas, né, pra gente ir perdoando, ir limpando, ir liberando, né, as nossas dores. E as dores que a gente carrega hoje dentro de nós, ela não vem de agora. Quando a gente tá dentro da barriga da nossa mãe, nós somos um com a nossa mãe. E nesse momento a gente está ali já sentindo tudo que a nossa mãe sente. Nós estamos ouvindo, nós estamos absorvendo, né, algumas frequências, algumas energias, pensamentos. Quando a gente nasce, na nossa infância, na nossa fase de adolescência, na nossa fase adulta, a gente passa por situações desafiadoras de como vai sendo criada, né, e transformada a nossa personalidade. A gente passa por situações desafiadoras de reconhecimento da nossa identidade. Quem é você, né, ao longo de todas essas fases. E sim, a gente passa por situações desafiadoras em todos
em todas essas fases da nossa vida. E a importância da gente identificar algumas situações que nos aconteceram e que pode estar interferindo na nossa vida hoje, no nosso caminhar, que pode estar interferindo na tomada de decisão, na nossa tomada de decisão, nas nossas inseguranças, baixa autoestima, ciclos repetitivos que carregamos. A gente acha que saindo de alguma relação ou de algum trabalho, né, profissional, a gente vai mudar o ciclo. Não. Se você não tiver curado, né, essa situação, provavelmente você vai atrair uma nova situação. Então, a questão é, como está o seu jogo de tabuleiro? Como está o jogo de tabuleiro da sua vida hoje, né? O perdão é um tema difícil, né, e desafiador de se falar, porque a gente precisa perdoar aqueles que nos magoaram, aqueles que nos humilharam, aqueles que fizeram algum tipo de ferida em nós, né? E muitas vezes perdoar não é assim tão possível de forma imediata. Para perdoar, a gente precisa passar ainda por um momento de silêncio, né? A gente precisa se interiorizar, refletir sobre tudo o que aconteceu e principalmente tentar entender qual que foi o aprendizado da situação. O que cada situação te trouxe de aprendizado. Boa noite, Larissa. Então, trabalhar o perdão. Boa noite, Vonete. Sejam bem-vindas. Tô falando um pouquinho do perdão, né? O perdão, ele precisa realmente vir de dentro do nosso coração. E ele precisa ser trabalhado aos poucos e não da boca para fora, né? Ele tem que vir de dentro da alma, ele tem que vir dessa força interior que nós temos. O perdão, a gente se sente ofendida ou ofendido, a gente se sente magoado ou magoada, humilhado ou humilhada, enfim, traída. São muitas questões, né? Até a questão física, né? De você sofrer algo físico por alguém, algum abuso de poder ou algum... Enfim, perdoar. Não existe outro jeito da gente seguir adiante, livre dos pesos, livre de tantas questões sem o perdão. E na grande maioria das vezes, aqueles que a gente tem que perdoar são aqueles que a gente mais ama. A começar dos nossos pais, dentro de casa, né? Dos nossos pais, ou irmãos, ou avós, ou amigos, né? Ou aqueles que você dá intimidade. Aqueles a quem você dá intimidade, porque tem relações de pai e filho, né, que não existe tanta intimidade, mas sim, as maiores dores que a gente carrega na nossa vida vêm da nossa origem. E quando a gente adentra, né, o portal do útero, a gente tem uma bagagem, a gente tem uma ancestralidade por trás de nós que está influenciando energeticamente o nosso campo.
Então, falando de forma mais técnica, né, cada um de nós, a gente tem um campo eletromagnético. E esse campo, ele já tem algumas informações nele. Você nasce na família que você nasceu porque você já tinha registros em você que você precisaria passar por certos aprendizados nesta família, com esta mãe, com este pai, que são grandes mestres, né? Com irmãos. E trabalhar essas questões são necessárias para todos nós. E como a gente vai passar por um portal amanhã, né, do dia 31 para o dia 1º, é um grande portal. Dia 1º, dia 1/1. É um portal energético. Por que é tão importante? Porque simplesmente o mundo inteiro está vibrando nesse portal dessa mudança de ciclo. O término de 2025 com a entrada de 2026. E a questão de me vir para trabalhar o perdão, justamente é para a gente poder fazer essa passagem desse portal, né, do Réveillon, com menos peso em nós, com menos densidade energética, com menos emoções que a gente carrega em nós, né? Eu vou dar um exemplo. Quando a gente vai passando, né, pelas fases da vida e passando por situações desafiadoras que vão te trazendo algum grau de humilhação ou algum peso, alguma traição, enfim, qualquer coisa que você tenha sofrido ao longo da sua vida, isso fica gravado no nosso campo eletromagnético e fica gravado nas nossas células e nas nossas emoções. Boa noite, Puro Charme, Matheus, Regina, boa noite, sejam bem-vindos. Então a gente fica com essas informações gravadas em nós. E quando a maioria de nós, é difícil olhar para isso, para o perdão. É mais fácil a gente esquecer. É mais fácil a gente deixar passar, né? E seguir o caminho. Mas sempre vai ter aquilo guardado em nós. E aí o que vai acontecer? Existe essa informação no seu campo. E você vai atrair situações que a gente fala que são gatilhos ao longo da sua vida, que vai te fazer novamente olhar para isso. E o perdão, quando a gente fala do perdão, não é para o outro. O perdão é para nós, é para você. Quando a gente perdoa do fundo da nossa alma, você está se libertando de uma carga energética, de um peso, de uma densidade, que inclusive pode ir para o seu físico. E eu falo isso por experiência própria, porque além de ser terapeuta, hipnoterapeuta, eu também sou enfermeira, eu trabalho num hospital, né, num setor de transplante de medula. Então eu lido com pacientes oncológicos. E quando eu entro no quarto de cada paciente, e eu sinto, porque tem paciente que me dá abertura para conversar, e tem paciente que não, mas quando eu entro e sinto a abertura para conversar, sinto que o campo está aberto, e vou conversar, falar das emoções, dos sentimentos, sempre tem alguém que você precisa perdoar. Sempre existe uma dor na alma que você não liberou e que foi para o físico. Só que ali é um momento muito frágil, apesar de eu abordar e conversar, é um momento muito frágil porque eles estão lutando para viver
Então, além de lutar para viver, eles também têm que refletir nessa questão emocional do perdão, né? E todos nós, quem falar que não tem, não existe isso, a não ser que você já tenha se iluminado, com todo respeito, mas todos nós temos pessoas a perdoar, amigos a perdoar, colegas de trabalho a perdoar, família, pais, irmãos a perdoar. Todos nós temos. E o meu convite hoje é para que cada um de vocês venha aberto neste tema do perdão. Você está preparado para perdoar e liberar essa emoção, esse sentimento que está guardado em você? Você está preparado para isso? Porque quando a gente libera, a gente abre portas. A gente abre portas em várias áreas da nossa vida. Quando a gente fala de prosperidade e abundância, não é financeira. É emocional, é física, saúde, é alegria, é bem-estar, né? É tudo, na verdade. O perdão tem que vir do fundo do seu coração. O perdão tem que vir de um trabalho interno. O perdão tem que vir de um gesto de amor próprio, porque você está fazendo um autorresgate. E muitas vezes a gente precisa também se auto-perdoar. Praticar o auto-perdão. Porque, como eu falei sobre o campo, né, o campo eletromagnético em torno de nós atraímos tudo. Né? Eu iniciei falando como está o seu jogo de tabuleiro, como está o jogo de tabuleiro da sua vida. Como está? A gente acaba atraindo para nós tudo o que nos acontece. Boa noite, Amanda, seja bem-vinda. Eu sei que não é fácil ouvir isso, né? Principalmente aqueles que estão passando por alguma questão física, né? De doença, depressão e outras questões. Mas tudo o que nos acontece é responsabilidade nossa. E precisamos sim tomar essa responsabilidade e decidir o que você quer para sua vida. Se é perdoar, não pelo outro, e sim por você. Se é perdoar e você liberar essa emoção, esse sentimento, ou se você quer deixar do lado, né, enfiando debaixo do tapete e levando. E aí você vai atrair mais questões na sua vida. Muitas vezes, aquele que está o tempo todo te mostrando algo, o seu espelho, é o que você precisa olhar. Ou a sua esposa, ou o esposo, ou namorada, ou namorado, ou no trabalho, né? Aquelas situações recorrentes. Opa, por que isso de novo está vindo? Porque algo precisa ser olhado, algo precisa ser liberado, algo precisa ser entendido, porque muita coisa fica guardada no nosso subconsciente. E muitas vezes a gente acha que perdoou e não perdoou. Porque quando a gente lembra de alguma situação ou da pessoa, a gente sente alguma coisa. O seu corpo te mostra se você perdoou ou não, quando você lembra de alguém, se você sente algo no seu coração, ou se você sente o corpo enrijecer. Agora, quando você não sente nada e o seu corpo fica tranquilo, sim, você perdoou. Mas se ainda existe algo, a gente precisa fazer esse autoconhecimento, principalmente do corpo,
Sim, a gente precisa perdoar. E eu te convido hoje, né, dia 30 de dezembro de 2025, prestes a entrar nesse portal amanhã, né, no dia 31 para o dia 1º, eu venho te convidar a fazer essa imersão, né, esse ensaio mental. Eu venho te convidar a fazer esse mergulho para dentro de você e te ajudar a liberar esse perdão. Quem você precisa perdoar? Quais pessoas ao longo da sua vida passou por você? Ou uma pessoa ou várias pessoas passaram por você? E que você ainda precisa sim perdoar? Mesmo aqueles que já se foram, pais que já são falecidos, algum irmão, algum parente, algum familiar. Não importa. E outra coisa, não importa o que foi feito. Eu te convido a vir comigo nessa imersão. Eu te convido a vir de coração aberto para fazer essa liberação. E como eu falei, aqueles a quem a gente tem que perdoar são principalmente aqueles que a gente deu intimidade, algum certo grau de intimidade. Ei, Carol, ei, Larissa, sejam bem-vindas. Eu venho convidar você a fazer esse ato de amor próprio. Porque quando a gente perdoa o outro, a gente está fazendo isso por nós. Quando a gente perdoa alguém, ei, Daniel, quando a gente perdoa alguém do fundo do nosso coração, a gente está fazendo isso é por nós, não é pela pessoa. E perdoar não é você manter o contato com a pessoa, se você não quiser. Perdoar é você tirar essa emoção que te machuca, você liberar isso de você e seguir o seu caminho e desejar o bem àquela pessoa. Eu perdoei, eu quero que essa pessoa seja feliz. Eu entendo que isso foi um aprendizado. E eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que eu conheço e que se sentiu traído, passou por uma traição e essa pessoa não soube lidar com isso e acabou entrando num grau de depressão muito grande, acabou entrando, se autocondenando e se colocando, né, num papel de vítima, porque, como eu falei, né, há uns minutos atrás, tudo o que nos acontece é criação nossa. Isso é a lei universal. Isso, eu não estou falando de religião, não estou falando nada disso. Estou falando de física quântica e das leis universais. Porque está no nosso campo eletromagnético. Tudo o que nos acontece, nós criamos. Para que a gente cria isso? Para o nosso aprendizado. Então, se você está passando por uma situação de traição, se você está passando por uma situação de abandono, se você está passando por qualquer tipo de situação difícil que você precisa perdoar, eu te convido a assumir as responsabilidades do que está acontecendo. Ei, Thaís, eu te convido a assumir que se está acontecendo isso na sua vida, que foi criação sua, a gente pode mudar. A todo momento nós somos a mudança. A todo momento a gente pode transformar a nossa vida. Então,
aqueles que estão preparados, eu convido cada um de vocês a se sentar ou se deitar, né, de uma forma que você fique confortável. Se você quiser pegar um copo com água, eu já peguei o meu, então se você quiser pegar o seu para depois a gente tomar, eu vou até tomar aqui um pouquinho. Eu vou fazer uma condução agora ao vivo para você que deseja sim liberar isso do seu coração. Não tenha medo. Não tenha medo de tomar esse passo por você. Faça isso por você. Não é pelo outro, é por você. Você foi traído por aquele que você mais amava. Perdoe. Você foi traído pelo seu pai ou pela sua mãe, ou abandonado. Você que não tem mãe biológica porque não conheceu. Você que não tem o pai biológico, né, o biológico porque se sentiu rejeitado ou rejeitada de alguma forma, eu te convido a perdoar. Você que passou por um término de um casamento, qualquer situação que tenha acontecido na sua vida, eu te convido agora a fazer esse mergulho junto comigo no processo do perdão, o poder que o perdão tem. Eu estava contando, né, da pessoa, mas a pessoa entrou muito na situação de vítima e não consegue entender que só essa pessoa consegue se sair desse local. Só essa pessoa consegue trabalhar o perdão. Não adianta ninguém falar. É você com você mesmo. Então, neste momento, eu convido você a se sentar ou deitar. Que você fique de uma posição confortável. Eu convido a cada um de vocês a fechar os olhos. Feche os olhos neste momento. E ouça essa frequência, esse tambor. Vou aumentar um pouquinho. Vá respirando calmamente. Sinta o seu corpo no aqui e agora. Faça isso por você. Sinta os seus pés. Relaxe os dedos dos pés. Solte. Relaxe os pés. Vai subindo para o tornozelo e sinta o tornozelo e a batata da perna. Relaxe, solte a musculatura, as duas pernas, o joelho. Vá sentindo o relaxamento subindo, a coxa, solte, relaxe a coxa, a musculatura. E vá chegando no quadril. Sinta o quadril apoiado, o seu quadril relaxado. Relaxe os seus órgãos internos, os seus órgãos sexuais, relaxe. Perceba o seu abdômen, a barriga, solte. Solta a musculatura da barriga. Deixa leve. Sinta subir pela sua coluna vertebral o relaxamento. Solte as vértebras. É como se você sentisse
cada vértebra se acomodando e relaxando. Solte o tórax e perceba os órgãos abdominais, os órgãos dentro do tórax. Perceba a fluidez, o equilíbrio, a harmonia dos seus órgãos trabalhando de forma contínua. E vá chegando nos ombros, solta os ombros, relaxe. Vai soltando os braços, as mãos, os dedos das mãos, solte. Vá relaxando o pescoço. Vá relaxando toda a musculatura do seu rosto. Relaxe a mandíbula, solta os lábios, solta a musculatura da bochecha. Deixe os olhos relaxados, a testa, relaxe a testa. Relaxe entre as sobrancelhas. Relaxe o nariz, as orelhas e todo o couro cabeludo. Perceba todo o seu corpo neste momento relaxado. Solte, se entregue a este relaxamento e apenas respire. Sinta o ar entrando e oxigenando o seu corpo. Sinta o ar renovando as suas células. E neste momento eu te convido a adentrar uma floresta de noite. Você está adentrando uma floresta. Você avista uma imensa fogueira. E você vai andando descalço ou descalça em direção a esta fogueira. E sinta os seus pés pisando na grama, pisando nas folhas caídas no chão. Sinta o ar fresco deste lugar mágico, desta floresta, com algumas árvores, grama. Ouça o som dos animais. Quais animais você está ouvindo? Algum som de coruja? Ou apenas sentindo o ambiente da natureza? Perceba os vagalumes. É a sua floresta. O que está presente aí na sua floresta neste momento? Olhe para o céu estrelado. Uma noite de lua, e esta lua imensa no céu está tão grande que ela chega a iluminar a noite
nesta floresta. E você se aproxima da fogueira e se senta. Você se senta na frente desta fogueira. Sente-se e se acomode nesta fogueira. Olhe para o fogo. Observe como que o fogo queima. E ao olhar para o fogo, passa um filme na sua mente. Desde quando você estava dentro da barriga da sua mãe. Perceba o filme que está passando na sua mente. Quem é você? E você, bebezinho ou bebezinha, criança, indo para a escola, virando adolescente, a sua fase adulta, adulta jovem, a sua fase adulta até hoje. E quais são as pessoas que de alguma forma marcou a sua vida, que te causou algum tipo de dor e vai ouvindo passos atrás de você? Tem alguém se aproximando? Olhe para trás. Quem é a primeira pessoa que você precisa trabalhar o perdão? Deixe essa pessoa se aproximar de você. E essa pessoa se senta ao seu lado. O lado direito ou o lado esquerdo. Você apenas permite que essa pessoa sente-se ao seu lado. A sua alma trouxe essa pessoa para você. Quem é? É a sua mãe? É o seu pai? É o seu esposo ou esposa? Ou ex-marido, ex-esposa, namorado, irmão, irmã? Olhe nos olhos desta pessoa. Apenas olhe. Olhe profundamente, sem falar nada. E deixa que essa pessoa olhe profundamente nos seus olhos. E passa-se um filme na sua mente do que aconteceu entre vocês. E neste momento eu convido a cada um de vocês a colocar para fora tudo o que aconteceu, como você se sentiu, as dores que você sofreu. Fale. Fale mentalmente, converse com essa pessoa. Relembre a esta pessoa todas as situações, ou se for uma só ou várias, relembre a esta pessoa tudo o que ela fez ou o que ela falou, o comportamento que de alguma forma te trouxe dor. Este é o momento de você colocar para fora. Não existe julgamento, apenas coloque para fora a dor que existe.
fale com essa pessoa que hoje eu estou pronto para te perdoar. Hoje eu consigo ver, entender o processo de aprendizagem. Hoje eu entendo que não existe vítima. E eu decido te perdoar por amor. Amor a mim mesmo. Amor ao meu ser. Porque eu escolhi passar por tudo isso. E hoje eu sou uma pessoa mais forte. Hoje eu consigo lidar com outras situações, porque hoje eu tenho sabedoria. Olhe no fundo dos olhos dessa pessoa. Olhe no fundo dos olhos desta pessoa. Essa pessoa, o mesmo Deus que existe em você, existe nela. Somos iguais. Como não perdoar o próprio Deus? Se Ele permitiu os aprendizados. Olhe de fora da situação, afaste-se e perceba tudo que foi orquestrado. E você entende que nada do que aconteceu foi em vão, pois tudo tem um grande propósito na sua vida. Todas as situações desafiadoras, existe um propósito e não é para o outro, é para você. Então, quando você olha para os olhos desta pessoa e você entende que é o mesmo Deus que existe em você, olhe com compaixão. E entenda que foi permitido por você mesmo passar por isso. Então é hora de assumir as suas responsabilidades. Porque se aconteceu, é porque você permitiu. Sim, você permitiu. Para quê? Para aprender. Você precisa aprender. O que você precisa aprender? A pessoa mais importante da sua vida é você. E quando você faz esse ato de perdão ao outro, você está liberando você. Então, se você realmente está pronto para perdoar, olhe com compaixão para essa pessoa e fale: eu te perdoo. Fale o nome dessa pessoa: fulano,
fulana, pai, mãe, eu te perdoo. Eu te perdoo do fundo da minha alma, porque eu me amo. Eu estou tirando de mim esse peso que estou carregando há dias, há meses, há anos, desde que eu nasci. Fale do seu jeito. Eu libero você. Hoje eu estou pronto para perdoar. Hoje eu entendo e sinto o grande propósito por trás desse momento desafiador. O propósito de que só depende de mim. Só depende de mim levantar e seguir um caminho leve de paz, sem essa mágoa, sem esse peso na minha alma. Hoje eu me liberto. E eu te convido a falar novamente, ou em voz alta, ou mental. Fale o nome dessa pessoa. Pai, mãe, fulano, fulana. Abençoado, abençoada, abençoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Mais uma vez. Fale o nome dessa pessoa. Abençoado ou abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. E mais uma vez, fale o nome dessa pessoa. Abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. E olhe para essa pessoa. Se você quiser pegar na mão dessa pessoa, pegar no ombro, abraçar, ou se você não quiser fazer nada, apenas agradeça. Agradeça essa oportunidade de você fazer essa liberação. E deixe essa pessoa ir. Veja essa pessoa se levantando e saindo. Volte a olhar para o fogo. Volte a olhar para a fogueira. Existe mais alguém que você ainda precisa perdoar? Ouça passos vindo. Os passos vindo. E você já sabe quem é, e essa pessoa se senta ao seu lado. E você olha para essa pessoa. Olhe para essa pessoa. Olhe no fundo dos olhos dessa pessoa. Mas olhe com compaixão. Afinal, você está pronto para perdoar. Você está fazendo isso por você. Olhe profundamente para essa pessoa e deixe passar um filme na sua mente de tudo o que aconteceu entre vocês.
e comece a falar. Coloque para fora. Mentalmente você está conversando com essa pessoa e fale tudo o que aconteceu, o que te doeu. Coloque para fora. Se foi alguma rejeição, abandono, traição, humilhação, seja lá o que tenha acontecido, agressão física, verbal, moral, coloque para fora. Faça isso por você. Essa pessoa está apenas ouvindo o seu relato. Fale como você se sentiu. E depois de falar tudo, de expressar o que está guardado em você, volte a olhar fixamente nos olhos dessa pessoa e seja sincero ou sincera. Você esperava? Você esperava que essa pessoa tivesse tido um outro tipo de comportamento? Você esperava que ela tivesse feito de forma diferente? Assuma. Expresse. Coloque para fora, diante desta grande fogueira. E olhe profundamente nos olhos deste ser que está aí na sua frente. Olhe nos olhos dessa pessoa. O mesmo Deus que está em você é o mesmo Deus que está nela ou nele. É o mesmo Deus. Esta pessoa, como a outra, foram personagens usados para mostrar algo que você precisa olhar dentro de si. O que você precisa olhar para dentro de si? O que você precisa, além do perdão, curar em você? As respostas virão. E neste momento, eu convido a você a falar com essa pessoa. Hoje, eu me sinto pronto para te perdoar. Hoje, eu entendo que tudo o que aconteceu foi para o meu aprendizado. Nada foi em vão. Tudo tem um grande propósito e hoje eu consigo ver qual foi o propósito. Qual foi o propósito? O auto-amor? Qual foi o propósito? A você não se abandonar mais? A você não se rejeitar mais? Onde você está se traindo? Qual foi o propósito dos aprendizados? Vai vir para você. Mas entenda que tudo tem um aprendizado e olhe para essa pessoa e fale do fundo da sua alma. Hoje
Eu estou pronto para te perdoar. E eu te perdoo. Eu te perdoo por mim. Eu te perdoo porque eu me amo. E eu escolho liberar toda essa mágoa, todo esse sentimento que eu carrego em mim, que eu carreguei durante muito tempo. E eu te convido a falar em voz alta o nome dessa pessoa. Fale o nome dessa pessoa e repita comigo: abençoado ou abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Fale o nome novamente dessa pessoa: abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Mais uma vez, fale o nome dessa pessoa: abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Respira fundo. Se você estiver pronto, se você quiser dar um aperto de mão, se você quiser abraçar, se você quiser apenas dar um tchau e fale: você está liberado. E veja essa pessoa se levantar e sair. E aí, neste momento, olhando para a fogueira, já está amanhecendo. Já está amanhecendo. E a energia do fogo, o fogo transmutador de todas essas energias, ele ajudou nesse processo do perdão. E você se levanta. E aí você percebe que tem um riacho à frente. Existe um riacho. E você vai andando em direção a esse riacho. Vai andando. E você sente vontade de entrar na água. Você se senta na beirada desse riacho e você vê que ele é seguro e você sente que pode entrar. Entre nesse riacho, molhe os seus pés, molhe os seus pés na água, vai entrando. E vá sentindo toda essa energia da água te lavando. E entre totalmente na água, molhe o seu cabelo, o seu rosto, o seu corpo. E sinta a água lavando, deixa lavar. A água, ela está lavando a sua alma. Deixa a água lavar todas as densidades. E perceba o fluxo da água. A água, ela contorna as rochas, a água contorna os obstáculos, ela não luta contra eles. Ela libera. A água, ela não fica apegada às pedras do caminho. O convite é que você seja como a água, seja como as águas, fluindo, contornando os obstáculos e deixa passar. Entenda o aprendizado que cada personagem colocado na sua vida, entenda o que cada um deles quis te ensinar. Foi permitido que
cada personagem passasse por você para trazer neste desafio algo para você aprender. E hoje você libera esse perdão nas águas. E você deixa a água te lavar e levar tudo o que precisa ser levado. E sinta a energia cristalina desta água. Olhe para a natureza, ouça os pássaros, perceba o calor do sol que já amanheceu e saia da água. E veja a abundância da natureza te promovendo novas oportunidades e novas escolhas para a sua vida. E coloque as mãos no coração neste momento e sinta o poder da gratidão. E sinta a gratidão por você ser quem você é, por você ser este ser imenso. Você pode tudo. Você é a sua força. Você é a sua mudança. Seja a sua mudança. Sinta essa força em você. E fale: eu sou a mudança. Eu sou o poder de mudar a minha vida. Eu escolho ser feliz. Eu escolho me amar. Eu escolho uma nova vida. Respire profundamente. Respire mais uma vez. E respire mais uma vez. E vai abrindo seus olhos. Vai voltando para o aqui e agora. Escolhendo ser a sua mudança. Seja a sua mudança. Seja a razão de viver. Abrace-se neste momento, se abrace. E sinta que você é constituído por trilhões de consciências. As suas células, os seus órgãos, trabalhando para você viver, para você ser feliz. Então, seja a sua mudança. Faça acontecer por você. Solte o que tem que ser liberado. Desapegue daquilo que já foi. E perdoe sinceramente todos aqueles que passaram pelo seu caminho, mas não para te agredir, não para te trair, não para te abandonar, não. Foi um aprendizado. Foi um aprendizado que você escolheu passar. Então é isso. Essa foi a proposta de trabalhar o perdão hoje. O perdão é um ato de auto-amor. Seja o amor da sua vida. Perdoar é soltar. Perdoar não significa que você precise manter um contato. Você pode manter o contato se você quiser, se você estiver bem, se você perdoou do fundo da sua alma.
Mas você tem todo o direito de perdoar e não querer manter o contato. E tá tudo bem. Que você seja feliz no seu caminho. Que você adentre o portal de amanhã para 2026 com mais leveza na sua vida. Quando a gente libera o perdão, a gente se abre para infinitas possibilidades, para novas escolhas, para uma vida extraordinária. Então, seja a mudança. Permita-se ser feliz por você. É isso. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham conseguido fazer. Aqueles que entraram atrasados no vídeo, o vídeo vai ficar gravado. Aqueles que não conseguiram assistir ao vivo, algumas pessoas entraram em contato comigo falando que não ia conseguir. Vai ficar gravado para você poder fazer no melhor horário. Mas faça de coração aberto. Faça com todo o amor da sua alma o perdão. E aqui eu abri espaço apenas para 2 pessoas e você pode, no seu momento, chamar outras pessoas que você quiser. E aqueles a quem quiser fazer um atendimento individualizado comigo, eu faço esse tipo de trabalho, essas imersões, né? Cada atendimento é um atendimento único. Então, aquele que sentir o chamado, quiser fazer um atendimento mais aprofundado, pode me mandar mensagem no direct, a gente conversa. E logo na primeira semana de janeiro, eu ainda vou definir a data, eu vou fazer um trabalho, uma outra live ao vivo, que a gente vai trabalhar no útero. Eu vou conduzir vocês ao útero para a gente fazer uma liberação energética, uma liberação com os nossos pais e um acolhimento de você mesmo, de você acolhendo você dentro do útero. Então é isso, eu vou definir a data e vou colocar aqui para vocês. Vocês que sentirem o chamado, vem comigo. E aqueles que chegaram atrasados, depois eu vou deixar o vídeo aí para vocês assistirem, tá bom? Ei, Gui, também te amo muito, viu? E faça o exercício depois, tá bom? Eu sei que você chegou atrasado. Então é isso, gente. Isso é um ato de alto amor. Faça isso por você. Ninguém vai resgatar você, ninguém vai puxar, não é isso. É você fazendo isso por você. É você se abrindo para isso. Tome as responsabilidades da sua vida. Não é hora mais de culpar o outro. Perdoe e libere tudo isso de você. A live vai ficar gravada, tá bom? Para todos aqueles que não conseguiram fazer, façam e depois, quem quiser trazer algum relato depois, tá bom? Então é isso, um grande beijo, que todos vocês tenham uma passagem de ano de renovação, de paz, de novas escolhas. Faça a diferença na sua vida. Faça por você. É sempre por você. Não é pelo outro. Ame-se. Um grande beijo para todos. Beijos.